Se a energia solar não tivesse sido supostamente sabotada pelo poderoso monopólio petrolífero por ser uma fonte de energia promissora que ameaçava aos interesses do setor de combustíveis fósseis no início do século XX, hoje o mundo poderia ser totalmente diferente. E é isso mesmo que você acabou de escutar. A energia solar cresceu de forma muito rápida nos últimos anos, mas você já imaginou como ela estaria mais desenvolvida e presente em nossas vidas daqui a 40 anos? Foi exatamente esse período que ela ficou estagnada devido aos interesses dos poderosos da época. Se você ficou interessado em saber mais sobre essa história que envolve uma grande polêmica do século passado, então bora comigo conhecer a verdade sombria por trás da descoberta da tecnologia que transforma a luz do sol em eletricidade. É provável que você não encontre essa teoria que eu vou contar hoje na história da energia solar, pois naquela época esse tipo de energia representava uma ameaça para os interesses da indústria petrolífera, sendo supostamente alvo de retaliação. De acordo com essa teoria, tudo começou em 1906, quando George H. Covey, um dos primeiros empreendedores do setor de energias renováveis lá na Nova Escócia, registrou uma patente nos Estados Unidos para gerar eletricidade a partir de diferenciais de calor em uma liga metálica simples. Covey inventou painéis solares domésticos. Eles incluíam até mesmo uma bateria rudimentar para manter a energia disponível quando o sol não estivesse mais brilhando no céu. Olha que fantástico! A ideia dos painéis solares já recebia ampla atenção da imprensa em 1909. Veja essa publicação da edição de 1909 do Technical World. Com 2 dias de sol, armazenará energia elétrica suficiente para iluminar uma casa comum durante uma semana. Com um gerador elétrico solar, é possível capturar os raios solares, armazená-los em qualquer tipo de bateria de armazenamento e ligue-os à vontade para fazer o trabalho desejado, seja iluminar uma sala, aquecer um forno elétrico ou ligar uma máquina de costura ou batedeira. Acredito que sejam equipamentos comuns na época. Esse relato só seria mais um qualquer caso não tivesse sido publicado em 1909. 4 décadas antes de começar os primeiros estudos voltados às células fotovoltaicas. Inacreditável! Fala pra mim! Bom, nessa época, Covey e os seus apoiantes só estavam esperando levantar capital em Nova York para finalmente começar a produzir e comercializar os geradores elétricos solares, até que o inesperado acontece. E é aqui que tudo começa a ficar tenebroso. Segundo notícias publicadas naquela época, em 1909, Covey foi sequestrado, isso mesmo, e a condição imposta para a sua libertação era que ele abrisse mão de sua patente solar e fechasse a sua empresa. Ainda houve uma tentativa de suborno por parte dos sequestradores, ofereceram-lhe $25 mil e uma casa mobiliada se ele parasse de promover o seu gerador elétrico solar. Quando Covey recusou, os sequestradores o libertaram no zoológico do Bronx. Você concorda comigo que essa história renderia um bom filme de suspense com direito a concorrer ao Oscar? Nessa época, de um lado, Covey acreditava que alguns de seus apoiadores haviam organizado todo o sequestro. Por outro lado, esses mesmos apoiadores acusaram Covey de ter forjado o seu próprio sequestro, visando notoriedade, o que era pouco provável, especialmente porque a atenção da imprensa para o seu invento não faltava. O negócio estava chamando a atenção do mundo inteiro. Mas afinal de contas, nada ficou provado, viu? Depois desse incidente, os seus negócios com energia solar fracassaram, o que parece algo muito estranho. Afinal, nos anos anteriores ao sequestro, Covey havia desenvolvido diversos modelos do aparelho solar, cada um mais avançado que o outro, e só aguardava investimento para começar a sua fabricação em larga escala. Foi passado para a imprensa que as tentativas de Covey de produzir e comercializar o gerador solar falharam. Desde então, essas circunstâncias misteriosas que rodeiam esse fracasso gerou diferentes teorias. Naquela época, o gerador solar era uma forte ameaça para os interesses dos grandes poderosos. Afinal,
Desde que o mundo é mundo, o sol sempre esteve presente de forma abundante e democrática, de grandes palácios até pequenos vilarejos esparramados por esse mundão. E sem dúvidas, aquela descoberta iria empoderar os cidadãos e as comunidades. Afinal, o sol nunca teve dono. Já o petróleo era considerado o ouro negro, estando presente em regiões específicas e favorecendo para o surgimento de vários monopólios que ditavam as regras do mercado e que por si só já era alvo de vários conflitos. Como ousava Covey desafiar ao império? O curioso era que nesta mesma época a empresa Standard Oil era liderada pelo temido Rockefeller, sendo ele o responsável pelo fornecimento de grande parte da querosene que era usada em lâmpadas nos Estados Unidos e naquela altura estava começando a fornecer óleo para as estações geradoras de energia elétrica. É importante destacar que Standard Oil esmagou completamente todos que ousavam atravessar o seu caminho. A comercialização do gerador elétrico solar tinha potencial de impactar diretamente os seus negócios, e nesta guerra Covey não tinha a menor chance. Era guerra de gigante mesmo. Os estudos voltados à energia solar fotovoltaica só foram reconhecidos a partir de 1954. Já Covey ficou no anonimato até os dias de hoje. Não tem como negar que a energia solar ficou por mais de 40 anos estagnada, do período de 1906 até 1954. Em contrapartida, os setores de carvão e petróleo cresceram em velocidades astronômicas. E voltando para os dias de hoje, os grandes responsáveis pela crise climática que enfrentamos atualmente já não estão mais aqui para arcar com o prejuízo causados, e hoje todas as nações do mundo estão unidas por um único objetivo: reparar os impactos ambientais provocados daquela época até os dias atuais, ocasionados principalmente pela exploração de fontes de energias não renováveis, como derivados de petróleo e do carvão mineral. E tem uma ótima notícia agora para você também. De acordo com a Agência Internacional de Energia, pela primeira vez na história, o mundo está investindo mais em energia solar do que na produção de petróleo. Dá para acreditar? Com um total estimado de 380 bilhões em 2023, acima dos 370 bilhões destinado à exploração e extração de petróleo, segundo o relatório anual da AIE. E como você acha que o mundo estaria atualmente caso Covey fosse bem sucedido e a energia solar competisse com os combustíveis fósseis desde o princípio? Quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até breve. Para você que gostou do nosso conteúdo, não deixe de deixar o seu like e seguir o nosso canal para mais conteúdo sobre energias renováveis e especificamente energia solar fotovoltaica.